Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. E nós já estamos chegando ao final da nossa série de devocionais, tendo como base o Sermão do Monte. Mas veja, ainda não é o fim. Nós temos ainda algumas lições importantes apresentadas por Jesus neste famoso sermão para nossa edificação. O texto que separei para hoje, Mateus capítulo 7, versos 15 a 23. O texto diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-te, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Meus irmãos, que palavras duras de Jesus. Obviamente aqui Jesus está se referindo àqueles mestres que são, na verdade, lobos na pele de cordeiro. E é, na verdade, essa expressão que Jesus usa para identificar aqueles que são falsos mestres. Mestres que falam em nome de Deus, mas não conhecem o Senhor. E Jesus diz que a maneira pela qual é possível identificarmos um verdadeiro mestre e um falso mestre é olhando os frutos da sua vida. Nós precisamos aprender a julgar aquilo que é dito. Com certeza, o apóstolo Paulo certa vez diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. E Paulo diz isso porque os bereanos consultavam na palavra de Deus para conferir aquilo que estava sendo dito sobre a palavra de Deus. De maneira que nós conseguimos identificar um falso mestre por aquilo que ele diz. Se aquilo que ele diz está embasado na palavra de Deus. Se não está, deve ser rejeitado. Mas Jesus também nos apresenta a necessidade de olharmos para a vida desse mestre. E ele diz que a maneira com que ele vive aponta para o Deus que ele efetivamente serve. E ele vai usar um exemplo da vida comum. É possível uma árvore boa produzir maus frutos? Ou antes, é possível uma árvore má produzir bons frutos? A resposta é óbvia, não é possível, porque árvores más produzirão maus frutos. Árvores boas produzirão bons frutos. Portanto, Jesus conclui: é justamente pelas suas obras que nós conheceremos os profetas. Então, depois de nos dar aqui condições de avaliar os profetas, aqueles que ensinam, Jesus parece, do meio para o final do texto, tratar desse assunto de maneira mais abrangente. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja, aqui é importante fazer um destaque. Se por um lado Jesus parece valorizar as obras, o testemunho, as atitudes como evidência da fé verdadeira, agora Jesus vai nos comunicar a ideia de que obras dissociadas das motivações corretas também são rejeitadas. Veja que Jesus está dizendo, é possível que se tenha um bom testemunho sem, contudo, ter de fato um relacionamento sincero com Deus. Essas pessoas aqui, segundo Jesus, no último dia,
no dia do Senhor, no dia do julgamento, se apresentarão diante do Senhor dizendo: Senhor, Senhor. Veja que discurso permeado de piedade. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos milagres, coisas extraordinárias. Então veja, Jesus não está aqui combatendo aquilo que foi feito, mas as motivações pelas quais levaram as pessoas a fazer o que foi feito. De maneira que, se por um lado o discurso dissociado do testemunho revela um falso profeta, por outro, o testemunho dissociado com uma experiência real com Cristo revela um falso crente. Veja, irmãos, nós aprendemos que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Efésios capítulo 2. Mas nós aprendemos também, nesse mesmo capítulo, as obras são consequências da nossa regeneração. De maneira que elas estão intimamente ligadas, a ponto de Tiago dizer que a fé sem obras é morta. Mas veja, obras sem fé é mero ativismo. E nós precisamos pensar a respeito disso, para não corrermos o risco de nos tornarmos aquilo que nós combatemos, de expressarmos, por meio do ativismo religioso, uma espiritualidade que não temos. E veja como, em vários textos da palavra de Deus, Jesus vai combater a religiosidade de aparência, a religiosidade exterior. Eu já disse algumas vezes aqui no Café com Bíblia como o texto de Isaías, capítulo 1, é bastante pedagógico para nós. Naquele contexto, o povo era liturgicamente obediente, religiosamente obediente, esteticamente obediente. No entanto, Deus rejeitou o culto do povo, os sacrifícios, a queima de incenso, as orações, todas as vezes que eles se reuniam, as festas, os calendários, todos os ajuntamentos solenes eram desprezados por Deus, porque embora esteticamente perfeitos segundo a lei, dentro do coração havia inimizade contra Deus. Isaías diz que as mãos do povo estavam sujas de sangue. Portanto, antes do nosso trabalho para Deus, vem o nosso relacionamento com Deus. E veja como é igualmente importante reconhecer, identificar e julgar falsos mestres, tanto pelo ensino que eles têm, quanto pela vida que eles levam. Mas é importante também pensarmos a respeito da nossa própria vida. Se de fato nós temos aquilo que a Bíblia diz que um crente verdadeiro tem, que é intimidade com Deus, relacionamento com Deus e testemunho. Uma coisa não acontece sem a outra. Veja, relacionamento com Deus tem como consequência natural uma vida que glorifica a Deus. Bom testemunho pode ser movido pelas intenções erradas. Portanto, nós precisamos investigar o nosso coração para alinhar discurso e prática, para alinhar espiritualidade e vida, para que não vivamos de teologia morta ou de ativismo religioso. Como anda o seu coração? O quanto de verdade tem na sua espiritualidade? Como anda o seu testemunho? Você é capaz de julgar um falso profeta? Eu costumo dizer que só é possível julgar aquilo que é falso, conhecendo o que é verdadeiro. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a não apenas julgarmos os falsos profetas, mas investigarmos o nosso coração, para que não sejamos apanhados de surpresa, como sendo falsos crentes. E como ser crentes verdadeiros, nos rendendo a Jesus e sendo condizente ou vivendo de maneira condizente com a fé que nós dizemos ter. Eu quero convidar você para que nessa manhã nós falemos com Deus. E quem sabe talvez esse seja o momento adequado para nos reconciliarmos com Ele, para abrirmos o nosso coração e pedirmos perdão a Deus pelas muitas vezes que nós
Vivemos de uma espiritualidade exterior apenas. Ativismo religioso, sem relacionamento pessoal com o Senhor. Eu não sei se é esse o seu caso. Se for, eu convido você a orar nesse momento. Se não for, peça para que Deus fortaleça a sua fé, para que você continue firme com Jesus, identificando falsos profetas, falsos mestres e sendo um verdadeiro crente para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, como quem reconhece o quão necessitados do Senhor nós somos. E pedimos, ó Deus, perdão por todas as vezes, ó Deus, que nos afastamos do Senhor, por todas as vezes, ó Deus, que vivemos uma vida de aparência, uma espiritualidade, ó Deus, vazia e exterior. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a sermos verdadeiros crentes para a glória do Seu nome. Peço a Deus que o Senhor nos conceda a graça de nos mantermos firmes, ó Deus, no propósito de sermos Teus discípulos e para que assim possamos cumprir o nosso propósito de fazer outros discípulos, não de nós mesmos, mas discípulos do Senhor para a glória do Seu nome. Sê conosco, ó Deus, nos ajude a identificarmos os falsos mestres dos nossos dias, assim como também pedimos para que o Senhor nos ajude na ação poderosa do Espírito Santo a sermos crentes verdadeiros para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã para o nosso tradicional Café com Bíblia. Até lá. Tchau.